Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, eu sou aluna do quarto ano de História e a gente está fazendo esse canal para o nosso trabalho de História dos Estados Unidos. Alô, Sorrilha, anota a gente. Bom, eu sou a Aline, também do quarto ano de História, e hoje a gente vai trazer para vocês um joguinho bem legal. Ele já é antiguinho, né? Foi lançado para PS2, para Xbox também, eu acho, e o nome dele é Máfia, ele, como o próprio nome diz. Ele vai falar sobre a máfia nos Estados Unidos, e ele é um jogo de mundo aberto, ele é muito parecido com o GTA San Andreas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para comprar ele para quem quiser comprar ele na Steam. É, ele é de 2002, então ele não tem tradução para português, né? Ele não tem nem legenda, gente. Então, desculpa quem não entender claro, o inglês aí, mas ele é bem intuitivo, assim. Vocês vão ver que ele, acho que todo mundo já jogou GTA, todo mundo já mais ou menos sabe como é que é. É bem intuitivo, vocês vão entender direitinho do que eu tô falando. Bora pro jogo. Aqui o Tommy é o nosso personagem principal, ele é um taxista, e aí ele se envolve num acidente e ele tem Aí ele se envolve com a máfia, porque nesse acidente era dois caras da máfia que estavam brigando, enfim. E aí ele presta um serviço para uma família, a família do Salieri. E aqui, depois que tudo acontece, a outra família Morello, que são as famílias que disputam território, o Morello descobriu que o Tommy prestou esse serviço para o Salieri. E aí eles destroem o carro do Tommy, um pobre taxista, enfim. E aí começa o jogo, de fato, né? Que o Tommy tenta fugir e o Tommy corre pra casa do Salieri, né? Fugindo aqui. Enfim, toda a problemática da máfia americana nos anos 30, nos Estados Unidos. O que é muito legal também desse jogo é que ele mostra bastante o cotidiano da época, as vestimentas, os carros, a cidade, assim. É muito legal disso também, da década de 20, 30, mais ou menos igualzinho o jeito que os Estados Unidos viviam. Bom, tem até um modo no jogo que você pode andar só com os carros da época, né? Aí você pode escolher, né, qual carro você quer. Eita, tô me referindo aqui. Qual carro você quer jogar, enfim. É bem o cotidiano na época, né, da época, né, que o jogo tenta passar, da década de 30. Por isso que a gente achou legal trazer, né, porque ele vai falar muito, ele mostra muito bem, né, vocês estão vendo, né, gente? Tomando uns tirinhos aqui, padrão. Enfim, é um jogo muito legal, assim. Tem o 2 e o 3, mas eles não ambientam muito na história da máfia, enfim. O principal é um mais legal de jogar, assim. Bom, gente, então enquanto a Aline joga, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da máfia norte-americana, né? O intuito do nosso canal é jogar enquanto a gente conversa um pouquinho sobre história. E a máfia italiana, a máfia americana, desculpa, ela vai ter origem italiana. Foi por isso que eu me confundi. Lá da Sicília do século XIX. Tanto que vocês vão perceber que o nome dos protagonistas da máfia, que é o Morello, o Salieri. Salieri, eles vão ser nomes italianos, né? Por quê? Porque a máfia ela vai surgir em um contexto de extrema insegurança, pobreza e miséria lá na Itália. E ela vai se aproveitar de um vácuo de poder deixado pelo Estado na unificação italiana, né? Então, qual que vai ser a forma de poder da máfia?
Ele vai ser baseado no terror, na fidelidade extrema de quem participa dessa máfia, né? Da honra e tradições familiares, porque quem já viu os filmes e tudo mais sobre a máfia, que ficou muito popularizado, vão perceber que são famílias, né? E pelo menos nos Estados Unidos eram 4 famílias italianas as principais. Bom, gente, aqui o Tommy ele já tá, como a Napo falou, né? Era uma troca de favores, né, que eles faziam. Então, por exemplo, o Tommy era um taxista. Então, qualquer pessoa que pedisse um favor para a máfia ou alguma coisa assim, eles meio que ficavam devendo também. Então, se algum integrante daquela família, daquela máfia, deu um favor, o cara tinha que retribuir com o que ele pudesse. Então, o Tommy retribuía com carona, não sei o quê. Quem tinha uma padaria, por exemplo, tinha que pagar um imposto. Não é um imposto porque não é institucionalizado, né? Mas um dinheiro ali todo mês para ter proteção, para ter... para não ficar mal, né? Com a máfia em si. E se não pagasse, eles, né? Enfim, tinham um jeito bem violento de cobrar esses favores, no caso. Bom, e como que essas famílias italianas elas vão se instalar lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos? No final do século XIX, como a gente já estava falando que a Itália estava num contexto muito grande de miséria, pobreza, milhões de italianos eles vão emigrar para os Estados Unidos, justamente para fugir dessa situação, né, pela qual eles estavam passando. As principais cidades que esses italianos vão se instalar vai ser Boston, Nova York, Filadélfia e Baltimore. Como a gente sabe, a imigração italiana ela vai ser muito grande, até aqui no Brasil vai ter bastante. E em 1910, a máfia mais conhecida, a organização criminosa mais conhecida, ela vai ser chamada de Mão Negra. Mas a máfia ela vai ter bastante destaque vai começar a ter, né, nos anos de 1920, que vai começar a ser marcado pela decisão que vai ter da ementa 18ª da Constituição, que é marcada pela lei seca. Eles vão proibir a comercialização de bebidas alcoólicas. E o que vai acontecer? A demanda vai ser muito alta por essas bebidas, né? Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. Com certeza. Não ia. E lá também não deu muito, porque principalmente em Chicago, em Nova York e em Boston, vão se transformar em grandes centros de contrabando, né? E aí a máfia vai começar a se instalar nesse processo, né? De grande demanda, de não estar mais podendo comercializar. E então eles vão ilegalmente fazer essa comercialização. É claro que mais para frente, quando essa lei ela acaba sendo revogada, a máfia então vai se voltar para outros fatores, como a prostituição, as várias drogas ilícitas, os cassinos e tudo mais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Vocês podem notar também aqui no mapinha, né, que a gente tem do jogo, eles vão colocar essa Little Italy, que vai ser porque quando os italianos migram, vão criar realmente bairros italianos, né? Porque eles vão sentir protegidos pelos outros italianos que já estavam aqui. E aí também vão começar a fazer favores para a máfia e vários outros tipos de trabalhos. Atropelei uma senhora. Mas é a máfia.
A rivalidade, ela também vai ser muito forte entre as gangues, né? Porque eu acho que todo lugar que se instala uma forma de poder, acabam gerando várias outras e vão lutar realmente por território. E essas gangues, elas vão acabar gerando o termo gangster, né? Que a gente conhece muito. E a gente até acabou colocando como um termo muito daorão. Mas na época não era muito daorão ser gangster, não. Na verdade, era o pessoal bem malvadão mesmo. Um dos gangsters mais conhecidos que a gente tem na história é o Al Capone. Ele vai ser o comandante da máfia de Chicago. E vocês até podem saber um pouquinho mais da história dele naquele filme Scarface, porque ele acaba ficando conhecido, né, como Scarface, porque ele tem uma cicatriz assim na bochecha. É muito legal também a gente ver o quanto a gente tem muitos filmes que retratam a máfia, né? Eu vou falar um pouquinho disso também, inclusive. Outro nome da máfia italiana que vai ficar muito conhecido vai ser o Lucky Luciano, porque ele vai dar uma certa nova roupagem, assim, pra máfia, por assim dizer. Por quê? Porque ele vai ser inteligente, que ele vai frequentar a alta sociedade. Então ele vai ter no círculo de amigos dele atores políticos, pessoas que estão na mídia. E ele também vai ser pioneiro na implantação de cassinos em Las Vegas. Então, a Las Vegas que a gente conhece hoje, que todo mundo quer ir para ir para os barzinhos de cassino e tudo mais, dá uma agradecida aqui pro Luke. Mas na época ele não era muito da hora também, não. O que vai acontecer? Esse Luke, ele vai conseguir até autorização para investir nos jogos de cassino em Cuba pelo Fulgêncio Batista, gente, um ditador. E além disso, ele vai apoiar a candidatura de um político muito conhecido, que é o Franklin Roosevelt. Eu não sei se falei o nome certo, mas vamos lá. O que vai acontecer? Isso vai ser muito ruim para ele, porque quando ele apoia o Roosevelt, ele vai depois declarar guerra ao crime organizado. Aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Então, né? E aí ele vai parar na cadeia, gente, por causa disso. Só que, como a gente sabe muito bem, ele vai continuar os trabalhos dele da cadeia, continuar comandando todo ali a máfia, né? Acontece que tem uma reviravolta muito grande em 1941, que é a época do ataque a Pearl Harbor. Vai gerar um pânico muito grande nos Estados Unidos, com medo dos submarinos rivais atacarem de volta, né? E o que vai acontecer? Eles vão precisar nisso do apoio dos estivadores das docas para vigiar o mar, literalmente. Só que quem que controlava isso? Exatamente, a máfia. E eles falaram, só pode com o comando do Luke. Então, volta o cão arrependido, com o rabinho entre as pernas, pedir, então, né, depois de... Também eles pensaram em não pedir ajuda pro Luke, claro, orgulho. Não só orgulho, né, para não se envolver também com a máfia. Mas não tem jeito, eles pedem ajuda pro Luke. Então o Luke vai ser dos que vai... A máfia, no caso, né? Vai ser uma das que vai ajudar também aí nesse conflito. Eu vou me ater a falar mais essa parte do contexto mesmo da época do jogo, né? Que se passa na década de 20 e 30, lá nos Estados Unidos. Mas eu também vou falar um pouquinho da fase depois que vai surgir, que depois da Segunda Guerra Mundial, a máfia ela vai ter uma nova fase, né? Que vai ser o Cosa Nostra. Que eu acho que talvez é a fase que vai ficar mais conhecida nas telinhas, né? No cinema. E por isso que eu achei importante citar.
Uma curiosidade também, que é muito interessante da gente falar, vai ser a relação da máfia com o cinema norte-americano. Os artistas, eles vão ter um empurrãozinho ali da máfia para decolar a carreira deles, né? Um artista muito conhecido que teve esse empurrãozinho, que é até eufemismo, porque na verdade falam que foi um empurrãozão mesmo, é o Frank Sinatra. Dizem que ele estava tão ligado à máfia que o Mário Puzo, o cara que escreveu O Poderoso Chefão, ele vai criar o personagem baseado mesmo para representar o Frank Sinatra, né? Tanto que dizem que o Frank Sinatra não podia ver o Mário Puzo na frente, que ele queria realmente bater ali. Parece que gerou bastante polêmica na época. A família Kennedy, ela também vai ter ligações fortes com o crime organizado. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Joseph Kennedy, que é o papai, né, do John Kennedy, presidente que a gente conheceu, ele cresceu muito com a venda de bebidas ilegais também naquela época. O engraçado é que a história também tem uma reviravolta, porque quando John Kennedy é eleito presidente em 1961, ele vai perseguir ferozmente o crime organizado. Enfim, a hipocrisia de Bom, a gente não sabe qual que era a ligação, né, do John Kennedy com a máfia, mas a gente sabe que o pai dele era bem ligado. Inclusive dizem que para ele se eleger, ele pediu favores para a máfia, para o filho dele se eleger. E dizem, inclusive, que o motivo do assassinato do presidente Kennedy foi porque ele não cumpriu esses favores, né? E, na verdade, ele perseguiu a máfia. É muito legal essa história toda que a gente tem da máfia. A gente queria poder falar um pouquinho mais, mas nosso tempo também é curto, senão o vídeo fica muito longo. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai voltar com mais vídeos. Falou, gente, muito obrigada pela atenção. Joguem o joguinho, é bem legal, apesar de ser um pouco antigo, mas vale a pena pelo saber histórico, enfim. É isso, gente. Tchau, tchau.